Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que a paz do Espírito da paz, que é o Espírito Santo, venha sobre a sua vida, sobre a sua família. E através de você e seus entes queridos, essa paz venha se espalhar, se expandir, que é o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega até nós, nós temos paz. E aí, onde nós formos, por onde nós andarmos, essa paz vai se estender para as pessoas que almejam a paz. E isso é o que Deus quer que seja feito. E então, a vontade de Deus vai ser feita na sua vida, na vida deles. E, obviamente, quem ganha são vocês, somos nós. E, obviamente, Deus é santificado, tem o nome dele santificado aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. Mas ontem, alguém pediu ajuda e escreveu dizendo que para que eu pudesse ajudá-la com respeito à ansiedade. Então, o tema que nós queremos tratar hoje é a ansiedade. A ansiedade. E é uma coisa natural. A ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Não tem jeito. Não tem jeito para o homem natural controlar suas ansiedades. Por isso Jesus, olha só o que Jesus fala, ensina. Ele diz assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ansiedade pelo que vai comer, ansiedade pelo que vai beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olha só, Jesus está falando que a vida é mais importante do que todas as demais coisas, especialmente com respeito à comida, à bebida. E também, quanto ao corpo, ele diz, não é a vida mais importante do que o mantimento, termina aqui, não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então ele foca aqui duas coisas extremamente importantes, que obviamente faz parte da vida da gente, né? O que vamos comer, o que vamos beber, qual a roupa que vamos colocar, vamos vestir. Olha, eu tenho esse compromisso, qual a roupa que eu vou colocar? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando a pessoa é pobre, ela só tem um macacão, ela bota o macacão e pronto, e vai enfrentar a luta. Ela não se preocupa com isso. Quando a pessoa é pobre, ela não se preocupa, o que vou comer, porque o que vier na hora é o que ela vai comer, dá graças a Deus. Mas o fato é que nem sempre as pessoas têm o que comer, infelizmente, nem sempre tem o que comer. Mas Jesus está dizendo aqui, é interessante, que ele fala assim, ele diz assim no versículo 26, ele diz assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quer dizer, Deus não se esquece dos pequenos animais, das aves.
Aí ele diz, não tendes vós muito mais valor do que as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, quer dizer, com todas as suas preocupações, com todas as suas ansiedades, resolver ou acrescentar 1 centímetro, 1 milímetro à sua estatura? Não pode. A gente não pode. Então ele fala, a segunda vez ele fala, no mesmo capítulo, no mesmo discurso, ele diz, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois aí ele leva a gente a pensar, se Deus assim veste a erva do campo ele veste com a beleza das flores, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui está o segredo para que a pessoa não seja ansiosa por coisa alguma, por coisíssima nenhuma, a fé. Mas aí vem a questão, bispo, eu tenho fé, eu tenho o Espírito Santo, mas ainda assim eu tenho algumas ansiedades. Todos nós, quer queiramos ou não, de certa forma a gente fica com uma certa preocupação, ou muita, ou pouca, mas de certa forma ficamos reféns, naturalmente, da ansiedade. Agora tem uma coisa, Jesus está falando aqui para as pessoas que queriam seguir os seus passos, queriam andar nas suas pegadas. Jesus está falando aqui para as pessoas interessadas no que ele tinha para ensinar. Ele estava falando aqui para as pessoas de fé, que criam nele. Mas elas estavam vendo Jesus ali. Elas estavam ali presentes, ouvindo as palavras de Jesus. Mas nós não vemos Jesus, não sentimos Jesus, não tocamos em Jesus. Mas o conselho que ele deu para elas, que o viam, que sentiam a sua presença, que podiam tocar nele, ele dá para a gente também, através da sua palavra, o mesmo conselho. E o que vale é a palavra que ele fala, o ensinamento que ele dá. Se ele está fisicamente presente ou espiritualmente presente, não importa. O que é importante é que ele está presente, quer você veja ou não, quer você sinta ou não. Mas o que vale é o que ele fala, porque a palavra dele é espírito e verdade. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e verdade. Que quer dizer, a palavra de Deus passa espírito para a gente. Ele sabe das nossas aflições, necessidades, ansiedade, ele sabe. Só que quando você está inserido, você está dentro do reino de Deus, isto é, quando o Espírito Santo governa a sua vida, então você tem consciência de que Deus é com você, está dentro de você.
E quando você lê a palavra se torna viva. Ela é pão para o que tem fome. Ela é luz para quem está no escuro. Ela é roupa para quem está nu. Ela é Deus para aqueles que... a presença de Deus para aqueles que estão solitários. Dá licença. Molhar o gogó, desculpa lá. Mas aí está o segredo. O segredo é a fé. Jesus disse: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O que acontece? O que acontece? Graças a Deus. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou muito objetivo com respeito à fé. Eu creio, por esses longos anos que nós temos vivido na presença de Deus, nós chegamos a uma estatura de fé, não como a gente gostaria, mas a gente tem que aprender. 61 anos de convivência com Deus, de comunhão com Deus, a gente tem que aprender. E a gente aprende apanhando. Essa é a realidade. Às vezes a palavra entra no ouvido e sai no outro. Mas quando a gente leva um tapa, quando leva um cascudo da vida, a gente aprende a não fazer a mesma bobagem, a mesma besteira. Então, é o seguinte, nós temos visto muitas pessoas vivendo de ansiedade em ansiedade. Por quê? Porque a fé, o Espírito, a palavra de Deus dentro dela não está viva. E essa é a razão do porquê Jesus disse: vou para o meu Pai, mas não vou deixá-los órfãos, não vou deixá-los sozinhos. Eu voltarei através do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem Deus guiando a gente, porque o Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo veio para guiar você, amiga e amigo. Guiar a sua cabeça, seu intelecto. Eu estava conversando ainda há pouco com uma esposa e ela estava falando comigo: bispo, a gente agradece a Deus pelo pão nosso de cada dia. É o almoço, é o café, é o almoço, é o jantar e tal. Mas a gente também deveria agradecer a Deus, por exemplo, um remédio que o médico aconselhou: ó, isso aqui é bom e tal. Orar a Deus: ó Deus, abençoe esse remédio. Se você não teve fé para ser curada pela fé, mas você toma remédio, ó meu Deus, abençoe esse remédio. É uma coisa simples, banal, não custa nada, mas tem um valor inestimável com respeito à fé. A fé. Porque quando nós tomamos um comprimido para determinada dor, para cura, etc., nós colocamos a fé naquele comprimido. Nós colocamos a fé naquela injeção. Nós colocamos a fé naquele tratamento. Nós colocamos a fé nas coisas que sentimos, que tocamos, nas coisas que nós vemos.
Nós temos fé naturalmente. Mas quando se trata da palavra de Deus, a nossa fé fica mais limitada. Por quê? Limitada porque a gente vai fazer exatamente como está escrito, ou tenta fazer exatamente como está escrito. Mas quando trata de ansiedade, aí não tem jeito. Ou você vai pela fé, ou você vai pela fé. Do contrário, não tem solução. Essa é a realidade. Então, você que tem sido vítima da ansiedade, às vezes nós somos vítimas da ansiedade, às vezes eu fico ansioso, mas aí vem a oração: meu Deus, tem misericórdia. Oh, meu Deus, me ajuda nesse problema. Oh, meu Deus, me dá direção. Pronto. Aí vem a direção, vem a instrução, vem o ensinamento, vem a inspiração. Então, por exemplo, eu falo, nós vamos fazer reunião amanhã, domingo, aqui no templo, às 9h30 da manhã. Muito bem. Então, não adianta eu querer me preparar hoje para amanhã. Não adianta. Eu tenho que viver o dia de hoje. Eu tenho que ter o pão nosso de cada dia hoje. Porque o amanhã não existe. Só existe o hoje. Então, quando nós vivemos pela fé, e de fé em fé, nós vivemos o dia de hoje. Você tem a roupa, você não vai se preocupar. Eu estou vestido, eu não vou me preocupar com o que eu vou colocar amanhã. Eu não vou me preocupar com o que eu vou comer amanhã. É claro que às vezes a pessoa vem, a Esther, e diz: o que você vai amanhã? Olha, Esther, amanhã eu não gosto. Não é que eu seja uma pessoa perfeita, não, de forma nenhuma. Eu também sou gente. Eu sou barro igual você, minha amiga, meu amigo. Você que tem problema de ansiedade, eu sou barro igualzinho a você. Só que a diferença é que o Espírito Santo está em mim, o guia, o Deus vivo, o próprio Jesus em pessoa dentro de mim. E isso me dá a direção para o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer. Então, amanhã eu vou ter reunião, eu não vou me preocupar com o que eu vou falar amanhã. Amanhã, ele vai me dar a palavra que eu preciso para dar para as pessoas que ele vai trazer aqui na reunião. Essa é a fé. Então, obviamente, quando a gente fica preocupado com qualquer coisa, a gente fica ansioso. A preocupação é uma ansiedade, fica ansioso para resolver aquela situação ou buscando uma resposta. Porém, quando se tem o Espírito guia, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus, você tem a vantagem. Você tem condições, eu tenho condições de observar isso que está escrito. Por quê? Porque não só está escrito, mas também o espírito do que está escrito está em mim. E me convence do que eu devo fazer e o que não devo fazer. Então, eu não vivo ansioso, eu não posso viver ansioso, ainda que os problemas venham e a gente quer resolver, a gente não quer deixar para amanhã. Eu gosto de resolver o problema hoje. Eu tenho um problema hoje, eu quero resolvê-lo hoje, que eu não quero deixar para amanhã. Então, eu sei que muita gente é assim, não quer esperar para amanhã. Pois bem, para você viver pela fé é você viver confiando, dependendo do que está escrito, do que Deus prometeu. Quando você depende do que está escrito, do que Deus prometeu, Ele obrigatoriamente vai fazer acontecer.
Claro, se você não depende, se você não confia, então você não pode contar com ele. É o caso do remédio. Muita gente fala, ué, você não tem fé em Deus, como é que está tomando remédio? Pois é. Como é que pode, né? Pois é. E aí? É como se dissesse assim, você está com fome? Não se preocupe não. Não se preocupe não, espera agora Deus te dar a comida. Mas ele me deu mãos para trabalhar, ele me deu cabeça para trabalhar, ele me deu um corpo para trabalhar. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Que Deus me deu condições para semear e colher aquilo que eu plantei. Então eu tenho que usar uma fé com inteligência. Então, se por acaso acontece uma situação de necessidade, você tem a obrigação de recorrer a um profissional da área médica. Então, esse profissional vai dizer o que ele pode fazer, o que ele pode dar para ajudar a gente. E ele fazendo isso, e nós atendendo, obedecendo, nós vamos colher os frutos dessa obediência, que é a fé no médico. Mas quem deu a sabedoria para o médico me ajudar? Foi Deus. Então Deus usa pessoas, ele usa instrumentos, ele usa tudo que ele quer usar. Ele usou até um jumento para falar com o profeta. Imagine, ele usa médicos, dentistas, ele usa professores, ele usa os profissionais da sua respectiva área para ajudar o ser humano. Então, amiga e amigo, a ansiedade, ela é letal, digamos assim, letal para as pessoas do mundo, não as pessoas do reino de Deus. Existem dois tipos de pessoas. A pessoa que vive no reino do mundo, sujeito ao reino do mundo, que é a pessoa que vive na dependência do mundo, ama o mundo. Existe a outra pessoa que vive no reino de Deus. Não quer dizer que ela está lá no céu, não. Ela está aqui na terra, mas ela está... Muito legal isso. Ela está sob a administração, o governo do reino de Deus, de acordo com a palavra dele. Então, a palavra de Deus é o reino de Deus. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela lê as leis, os mandamentos, os conselhos do rei, do governo, do reino de Deus. E aí ela tem a obrigação de seguir, obedecer, e ela vai ser abençoada. Isso é dependência de Deus, isso é fé. Essa é a fé com inteligência. Entendeu, amiga e amigo? Você que está vivenciando uma ansiedade, você está desesperadamente doente, enferma, por causa dessa ansiedade. Por quê? Porque você, infelizmente, está inserida no reino do mundo, sujeita ao reino do mundo. E as pessoas que estão vivendo no reino do mundo, elas estão sujeitas ou dependendo das coisas do mundo. E é claro que elas vão colher os frutos amargos que o mundo oferece. Então, quando a pessoa vive no reino de Deus, sujeita ao governo do reino de Deus, então, se ela tiver ansiedade, ela recorre ao Senhor, ao Rei,
do reino de Deus, que vai então orientá-la, vai lhe dar a palavra, vai avivar a palavra dele dentro dela e ela vai ter fé para proceder, para seguir, para obedecer, para depender dele. Entende, minha amiga e meu amigo? Então, ô bispo, o que eu faço? Você tem que se libertar do reino deste mundo e se sujeitar ao reino de Deus. É isso que você tem que fazer. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Porque no reino do mundo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão se envolvendo com toda sorte de drogas, vícios, etc., e sujeitas àquilo que elas estão se submetendo. Elas dependem disso. Jesus está aqui aconselhando, sugerindo, dizendo, faça isso. Olha, pense, ele fala assim, pense, preste atenção, em outras palavras. Jesus disse assim, preste atenção, você vê os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, enfim, embora que há passarinho que planta a semente, mas ele diz que naturalmente os animais, eles não têm celeiro, eles não trabalham em função daquilo, não, eles são livres e todo dia tem comida para eles, tem lugar para eles se abrigarem. Todos os animais, todos. Então, se esses animais, até as ervas do campo são vestidas de glória, de beleza, por conta das flores, e hoje existe, amanhã murcham, depois da manhã estão secas e depois são levadas ao fogo, quanto mais vocês que são seres humanos, criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, no pecado, claro, está no pecado, então sofre as consequências do que o mundo oferece, o mundo do inferno, o mundo que nós vivemos é um mundo mau, perverso, cruel, injusto, porque é um mundo que foi corrompido. Ele não foi feito corrupto, ele foi feito perfeito. Inclusive, o Adão e Eva eram perfeitos, mas se deixaram levar pelos olhos ou o coração. Então, nós nascemos dentro de um contexto completamente contrário à vontade de Deus. Mas Jesus veio ao mundo, deu a vida dele para comprar a nossa alma. Ele deu a alma dele para comprar a sua, para que você não viva de acordo com o reino deste mundo, mas viva de acordo com o reino de Deus. E hoje, nós estamos em 2025, Jesus morreu há quase 2000 anos atrás, mas ressuscitou também há quase 2000 anos atrás. E o que aconteceu? Ele foi para o Pai e deixou essa palavra. Olha, não fique triste, porque eu não vou deixá-los só. Eu não vou deixá-los órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, o outro guia, e ele vos guiará em toda a verdade, que é o Espírito Santo. A gente não vê o Espírito Santo. Eu não sinto o Espírito Santo. Eu não toco no Espírito Santo. Mas eu sei que ele está em mim. Isso eu tenho certeza. Isso não há a mínima dúvida. Então, meu Senhor, me dá a direção. O que eu devo fazer por conta dessa situação, desse problema que eu estou enfrentando? O que eu faço? Eu estou desorientado. Eu não sei o que fazer. Então, me ajude. O Espírito Santo, então, ilumina a nossa mente e dá a direção que a gente precisa fazer. E isso no momento em que você pede com sinceridade, quando você o invoca em o nome do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Entendeu, amiga e amigo? Eu não estou falando para você que você vindo para a igreja, simplesmente, você vai ficar boa. Não. Porque a religião não resolve o problema de ninguém. Se religião resolvesse o problema das pessoas, esse mundo era uma maravilha. Porque o que mais existe são religiões. Então, e deuses para todos os gostos. Bilhões de deuses neste mundo. Agora, cabe à pessoa que pensa, que raciocina, ler a palavra de Deus, ouvir estas palavras aqui, esses ensinamentos tão simples, mas tão poderosos. Jesus disse, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Nesse capítulo 6, Jesus fala sobre a ansiedade da roupa, da vestimenta. Ele fala no versículo 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Com licença. Aí ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então você tem que considerar o que é mais importante. Aí ele fala novamente lá no versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? As pessoas querem andar na moda. A moda existe para faturar. Ora, eu fiquei sabendo que agora a moda é calça curta, né? Pescando siri. Eu não quero essa porcaria. Mas as pessoas gostam e vão atrás. Mas daqui a um tempo, ano que vem, volta aquela calça bocassino. Antigamente a gente usava, quando era jovem, usava bocassino. E depois vem calça apertadinha, justinha. Eu estive lá na igreja, lá em Paris. A moda é roupa largona. É incrível como o diabo trabalha para suscitar nas pessoas esse desejo, essa cobiça de andar na moda, sempre andando na moda. A pessoa que tem condições quer andar na moda todo dia. E por conta disso, suscita a ansiedade. É isso aí. As pessoas ficam ansiosas, porque fulana tem, Beltrano tem. Por que eu não vou ter? Então, isso cria uma preocupação que não leva a lugar nenhum, a não ser a essa situação de ansiedade. E como a roupa, todas as demais coisas. Essa é a realidade. É o automóvel, é a casa, enfim. São coisas. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E só quem tem o Espírito Santo tem condições de viver de acordo com Jesus como Jesus está falando. Só quem tem o Espírito Santo. Por isso, nós temos batido nessa tecla. Você tem que receber o Espírito guia. O guia da verdade, o guia de verdade. O guia que nos conduz aos caminhos da vida. E não a vida apenas por 100 anos, 100 e pouquinhos anos. Não, por toda a eternidade. Porque é o próprio Deus é o guia para conduzir a nossa alma à vida eterna. Minha amiga que pediu a nossa ajuda, eu tentei ou estou tentando ajudá-la. Você pode ouvir essa mensagem quantas vezes você quiser
para você pegar o espírito dela. Mas tudo se resume nisso que Jesus falou. Ele disse assim: homens de pequena fé. Pequena fé por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, o Espírito da fé. Não tem o Espírito da fé. E o Espírito Santo é o Espírito da fé. Sem ele é impossível você manter-se na fé. É ele que nos dá a firmeza, a coragem, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, o temor do Senhor. É ele que nos dá o espírito de conselho. É ele que guiou Jesus e ele quer guiar você também, o Espírito Santo. É isso mesmo, ele quer guiar você. Ele quer fazer de você um cidadão ou uma cidadã do reino de Deus, do reino de Deus. Uma pessoa que viva na dependência da palavra de Deus, que é a dependência do próprio Deus. Do contrário, o que eu posso falar para você? Eu posso falar do que acontece no reino de Deus. Eu não tenho nada a falar, acrescentar com respeito ao reino deste mundo, porque o reino deste mundo já está fadado à destruição, já está fadado ao fogo eterno. Mas nós temos aí a opção, você tem inteligência, você é uma pessoa sábia, então, se você quer saber mais a respeito do reino de Deus, eu não estou me referindo à igreja, à religião, eu estou me referindo à palavra de Deus, à fonte da vida, aquele que é o próprio Deus que nos guia em toda a verdade. Se você quiser saber, ter mais informações, amanhã nós temos a Igreja Universal aberta. Aliás, hoje nós temos a igreja aberta. Todos os dias a Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas para orar, para interceder a Deus pelas pessoas, para orientar, para ensinar o que está escrito, a ensinar aquilo que Deus nos dado. Ela está com as portas abertas, os seus estacionamentos estão abertos, você não tem que pagar nada, você não tem que pagar absolutamente nada, nada. É de graça, porque de graça nós recebemos e de graça nós também temos que dar. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.